homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Mas quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É simples, o momento é o que importa. A história pouco se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu a porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus está escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, aperreado e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele vive e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus do céu que ainda escreve uma nova história. Aleluia, glória a Deus. Deus está escrevendo uma coisa nova. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Mas quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente só gosta de lembrar na parte que ele abriu o mar e Israel passou. É simples, escuta, o momento é o que importa. A história pouco se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu a porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus está escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo. Aleluia. Cabeça quente e Deus escrevendo, aperreada e Deus escrevendo, desesperada e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele vive e gosta de você. O momento pode até sumir, pode até sumir da memória, mas tem um Deus do céu que ainda escreve uma nova história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus do céu que ainda escreve uma nova história. Glória a Deus. Por gentileza, você que trouxe sua Bíblia, abra ela em 2
Segunda Reis. Queria trazer uma breve saudação da parte do Senhor. Creio que vai ser de grande aprendizado, aleluia, para a vida de cada um de nós. Segunda Reis, você que trouxe a sua Bíblia, vamos fazer uso dela nessa noite. Segunda Reis, capítulo 4. Eu vou ler apenas um versículo, porém, você mantenha ela aberta em Segunda Reis, capítulo 4. Leia junto comigo o versículo de número 10. Apenas o 10. Vamos ficar em pé e rever essa palavra. Que diz assim: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de predeiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Repita comigo, por favor. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Amém. Poder sentar, em nome de Jesus. Passagem bastante conhecida da igreja. Eliseu e a Sunamita. Você quando chegar no seu lar nessa noite, você vai olhar para alguns objetos de uma forma diferente. Culto de doutrina. Uma das primeiras palavras do pastor aqui foi que viemos aqui, só estamos aqui por conta de Deus, de Cristo. Aleluia, glória a Deus, de fato. Capítulo 4 de Segunda Reis, igreja, vai falar como é que Eliseu aumentou o azeite da viúva. Não vou ler, não vou estar lendo, já é conhecido da igreja, mas eu quero me focar nessa cama, nessa mesa, nessa cadeira e nesse candeeiro. Pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus, vou lhe mostrar Jesus nesse capítulo 10. A cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro. O versículo número 8, a Bíblia diz que certo dia passava Eliseu por Sunem, e ali a Bíblia diz, igreja, que tinha uma mulher que era rica. Era o quê? Era rica. Ela observava, meu Marina, como aquele homem de Deus sempre passava pelaquele lugar, pelaquela geografia. Ela observava. Tem pessoas que nos observam toda hora do instante. E aquela mulher rica, ela observava como Eliseu passava e ela o constrangeu, ou seja, ela insistia para que ele comesse pão em sua casa. E o verso número 9, a Bíblia diz, veja aí o verso 9, ela diz a seu marido. Ela diz a quem? Tudo tem que dizer o marido. Algumas coisas, né? Mas ela disse a seu marido: olha, façamos pois um quarto. Aí a minha Bíblia diz assim: um quarto pequeno, obra de predeiro, né? A sua Bíblia diz assim, obra de predeiro, a minha diz. Porém, ela está dizendo aqui, o marido dela, que, olha, vamos fazer um pequeno quarto, uma obra feita por predeiro, e naquele quarto pequeno colocamos 4 objetos que simbolizam Cristo, assim como a ceia do Senhor simboliza, pastor. Assim como a ceia do Senhor simboliza aquele pão e aquele vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Eu quero tomar esse versículo de número 10 para lhe mostrar Jesus nesse texto. Aí ela pede que o marido dela faça aquele lugar e coloque alguns móveis. Aí ela diz: e colocamos naquele lugar uma cama.
A cama aqui, igreja, culto de doutrina, é um culto lento. Abre Bíblia aqui, abre Bíblia ali, né, pastor? Hebreus capítulo 9, aleluia, abra a tua Bíblia. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, verso de número 9. Essa cama, aleluia, ela representa o descanso do crente em Cristo Jesus. Veja aí na tua Bíblia que diz, Hebreus capítulo de número 4, verso 9, por favor, pastor. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém, glória a Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. A salvação por meio de Cristo Jesus, efetuada na cruz do Calvário. Você que se sente cansado, não se sente cansado, um dia a Bíblia diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. E naquele quarto a Bíblia ela vai dizer que ele colocasse ali uma mesa. A mesa ela representa a comunhão com Cristo. Quando lemos lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso 12, a Bíblia diz que Jesus aparece ressuscitado aos discípulos, e na beira da praia, meu pastor, ele diz: vinde e comei. Aí o texto diz que os discípulos não ousaram perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Comunhão. Quando você escuta a voz do Senhor, você não pergunta: quem é que está falando ali? Será que é o homem? Será que é o profeta? Você, aleluia, glória a Deus, que tem o coração aquebrantado e sente quando Deus fala com você. Não precisamos indagar ou perguntar: será que é Deus? O discípulo aqui, a Bíblia diz que não ousaram perguntar: quem és tu? Porque eles conheciam a voz do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, aí em Mateus capítulo 8, verso 11. Vamos ver o que Jesus nos diz. Mateus capítulo 8, versículo número 11. Vou ler para ganharmos tempo. E disse-lhe Jesus: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu e você cresce, aleluia, fica veterano escutando Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que quer dizer isso? Jesus está dizendo que muitos virão do Ocidente e do Oriente e se assentarão à mesa com Abraão, o pai, com Isaac, o filho, e com Jacó, o neto. O nosso Deus, aleluia, é o Deus da geração dos nossos filhos, é o Deus da geração dos nossos netos. Quanto crê nessa promessa? Diga amém. Amém. Todas as vezes que você escutar alguém dizendo, um pregador, você escutar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é Deus dizendo: eu sou o Deus do pai, do filho e do neto. Detalhe, aleluia, glória a Deus. Todos aqueles, o pai, o filho e o neto, sentados à mesa, aleluia, comunhão com Cristo, comunhão com nosso Senhor. E naquele quarto, aquela mulher vai dizer que tinha, você se lembra o que tinha agora? Agora a cadeira, a cama, a mesa, a comunhão e uma cadeira. O Evangelho de Lucas, escuta isso aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 39. Se você quiser abrir para verificar se o ministro está falando a verdade, é melhor abrir. Capítulo 10, versículo de número 39. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, igreja, que Maria, sabe onde Maria estava? Ela estava aonde eu e você está agora. Leia, foi por gentileza, meu pastor. E tinha esta
qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amém, glória a Deus. Maria estava aos pés de Jesus, literalmente aos pés, sentada abaixo do chão, aos pés de Jesus, enquanto ele ensinava a palavra. Era ele falando dele mesmo. É por isso que muitas pessoas, pastor, elas não têm um firmamento na palavra que escuta. Sim, não tem um firmamento na palavra que escuta hoje e amanhã foi errado, porque valoriza mais campanhas, verdade tem que ser dito, do que doutrinas e igreja. Muita gente diz que é um culto lento, eu concordo, é verdade, porém é um culto de aprendizado para a nossa vida. É onde Deus usa o anjo da igreja, o pastor, e ele nos conduz pela sua palavra. Poucos valorizam a doutrina. Maria não. Olha para cá, onde ela estava? Nos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinar a palavra. Que nem você está aí ouvindo. Enquanto você está ouvindo, Deus está trabalhando. E naquele quarto tinha a cama, descanso em Cristo, a mesa, comunhão com Cristo, a cadeira, ensinamento em Cristo. E por último, candeeiro. Candeeiro aqui significa testemunho. É aquilo que eu e você está fazendo aqui, dizendo que Jesus faz o impossível acontecer, que Ele quebra as correntes, que Ele abre as portas. Estamos dando o testemunho de Cristo. Agora tem um detalhe. Abra a tua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 5. Veja que Mateus capítulo 5, versículo número 14. A parte A, somente. Jesus diz: vós sois a luz do... Amém? Vós sois a luz do mundo. Agora tem um problema aqui. Tem. Ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Se você abrir a sua Bíblia em João 8:12, mas abra a sua Bíblia, por favor. João capítulo 8, versículo 12. Perceba que Mateus, ele disse que eu e você é a luz. Em João agora complica um pouco, porque ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Me diga se você vai entender isso, meu pastor, em culto de campanha. Só um culto de doutrina, lendo, explicado para você entender o que é que está acontecendo aqui. Em Mateus, Jesus diz assim: olha para cá. Vós sois a luz do mundo. Em João ele diz: eu sou a luz do mundo. Como assim? Sabe como? Vou explicar. A lua que você está vendo lá fora, ela só está clareando a noite, porque atrás dela tem o sol. E o sol está refletindo, aleluia, a luz na lua, e a luz iluminando o mundo. Quando Jesus diz: vós sois, e aqui em João ele diz: eu sou a luz do mundo. É Cristo, igreja, é Jesus transmitindo a sua glória para o mundo através da igreja. Todas as vezes que a palavra do Senhor é dita, ela não é dita porque o homem estudou muito, ou porque ele é eloquente, ou porque ele sabe, não. É porque, aleluia, glória a Deus, Jesus está usando aquela pessoa está refletindo. Não é que eu tenha a glória dentro de mim, é que Jesus está, aleluia, glória a Deus. É por isso que culto de doutrina é um culto que você vem e sente Jesus falar com você também. Porque ele, como ele trabalha em campanha, em avivamento, no ensinamento, sentado na cadeira, ele começa a dar diretrizes da sua palavra para mim e para você. É interessante que Paulo, quando escreve 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, ele diz que somos
somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Quando lemos lá em Efésios capítulo 6, o verso 20, aí Paulo diz: eu sou embaixador de Cristo em cadeia. A palavra embaixador significa alguém que veio de outro reino para transmitir algo que não era, aleluia, glória a Deus, que não era desse reino. Quando Deus usa alguém, aquele alguém é um embaixador, é alguém que Deus usou, que Deus está usando através do seu Espírito que está em outro reino. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher, ela bota esses 4 objetos dentro daquele quartinho para o profeta. E esses 4 objetos, como eu falei para a igreja, traz algumas lições espirituais. É o descanso, é a comunhão, é o ensinamento e o testemunho de Cristo. Quando lemos o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, escuta isso aqui. Aí Deus diz assim, a Bíblia diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Se lembre dessa palavra, suas narinas. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e aquele homem passou a ser alma vivente. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, por favor, e o verso 7. Já estou concluindo. Vou passar para o nosso pastor para escutarmos algo da parte do Senhor também. Então, a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Com esse versículo eu quero encerrar minha breve saudação, e eu quero dividir esse versículo em 3 partes, e você vai entender o que Deus está falando. Quando a Bíblia diz que então formou o Senhor Deus, aqui Deus forma. Deus não está criando, Ele está formando de uma matéria que já existe, está formando. Mas se eu disser a você que o homem já existia antes de ser formado, já, meu irmão, já. Efésios capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus aqui forma, mas o homem já existia. Aí o texto diz que soprou em suas narinas o fôlego de vida. Escuta isso aqui. Para os judeus, pastor, quando alguém estava perto de morrer, quando alguém estava já encaminhando a morte, para os judeus, aquela pessoa espirrava. Por quê? Porque o fôlego de vida, Deus soprou aonde? Nas narinas do homem. E para o judeu, quando alguém estava perto de morrer, aquela pessoa espirrava. Aí ele acreditava que a alma saía pelo nariz e o espírito. Daí então vem a expressão saúde, que nós usamos. É como se disséssemos para o judeu: volta a alma, volta a vida. Eles acreditavam que se a pessoa espirrasse, saía aquela alma que Deus outrora soprou em suas narinas. Mas o texto continua. E o fôlego de vida, aí o homem passou a ser alma vivente. Diga comigo: alma vivente. Aleluia, glória a Deus. Culto de doutrina é o culto a qual a minha e a tua alma necessita. Aleluia. E do Espírito Santo, cada vez mais, o nosso corpo, ele é composto, igreja, por 70% de água. 70% de água. Daí a necessidade de estar sempre bebendo água, sempre bebendo água. Porém, todavia, nosso corpo, aleluia, nossa alma, o crente, tem a necessidade de buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia, para verificar o seu Espírito. Todas as vezes que você escutar a doutrina, não desanime, venha para a casa do Senhor com o mesmo vigor que você vem adentrar uma campanha. Porque culto de doutrina é o culto a qual Deus, aleluia,
vai nos dar direção pela sua palavra, vai nos dar descanso pela sua palavra. Vamos aprender a ter comunhão através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso através da palavra do Senhor, amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira.